Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 10 de março de 2025, agora são aproximadamente 11h36 da noite. Nessa segunda-feira, começo de semana, um dia bastante turbulento aí nos mercados de renda variável. Tivemos um dia bastante sangrento lá nos Estados Unidos. S&P recuou 2,70%, Dow Jones recua de aproximadamente 2% e Nasdaq, bolsa de tecnologia, com forte correlação ao Bitcoin, recuo de 4%. Pessoal, ao que parece, houve aí um certo ruído por conta de alguns anúncios feitos por Donald Trump. Ao que parece, os Estados Unidos poderá ter aí uma pequena recessão, inclusive foi afirmado, né, ontem, domingo, em uma entrevista na televisão, que os Estados Unidos podem passar aí por um período de transição. Tecnicamente, ao que me parece, seria decorrente da troca da força motriz, né, do investimento público, sendo transferido aí para o setor privado. Então, tecnicamente, seria um momento de detox da economia norte-americana. Obviamente, acaba trazendo um pouco de ruído aí para os mercados, mas, em tese, né, é necessário, visando aí o crescimento da economia norte-americana no longo prazo. A gente sabe que os Estados Unidos hoje tem uma dívida aí de aproximadamente 36 trilhões de dólares, algo insustentável, mesmo que o país tenha condições de conseguir arcar aí com os juros anuais, né? São quase 1 trilhão de dólares anuais de juros que são pagos, né? Mesmo tendo a moeda como reserva de valor, a gente sabe que uma hora a água bate na bunda e foi promessa de campanha, inclusive, de Donald Trump, em arrumar aí a casinha, né? Coibindo gastos desnecessários, tendo responsabilidade fiscal, ajustando aí o setor público ao que tange funcionários, contratações e isso, obviamente, né, num curto prazo, traz aí um pouco de temor, né, principalmente para os investidores institucionais, e aí a gente vê um banho de sangue no dia de hoje, decorrente aí uh, dessas declarações. Então, pessoal, no Bitcoin não foi muito diferente, tá? Inclusive reforçando um velho ditado, a ocasião faz o ladrão, né? Em vista do que a gente analisou na sexta-feira, volto a salientar, o YouTube não vem entregando meu conteúdo na plataforma, né? Pouquíssimas pessoas estão tendo acesso ao conteúdo e só tenho a lamentar em vista, né, das análises que são feitas aqui e na maioria das vezes acertadas. Então peço o apoio de vocês que nos acompanham aqui para curtir, comentar e compartilhar as análises, evidentemente trazendo um crescimento orgânico, né, chegando para mais pessoas para que elas possam ter acesso aqui ao conteúdo. Então, pessoal, vamos dar uma olhada no que rolou de sexta para cá e as perspectivas para o final do dia de hoje, na madrugada, até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, a gente, basicamente, né, pessoal, a gente estava nessa região aqui da proximidade, unificando esses fundos ascendentes. A gente sabia que tecnicamente era um ponto de decisão, em vista de que poderia haver, né, o rompimento e, consequentemente, a busca por níveis inferiores aqui na proximidade do nosso suporte, estava demarcado aí na proximidade dos 78 mil. A gente, naquele momento, já não evidenciava volume comprador, não evidenciava candlestick com padrão de força e tudo parecia estar voltado para o rompimento com confirmação e, de fato, a busca, né, pelo nosso suporte primário aqui na região dos 78 mil dólares. Obviamente, veio as declarações de Donald Trump no domingo e reforçou, né, a nossa
a tese e acabou, né, trazendo aí o preço nessa região. Então, pessoal, o cenário ainda permanece bastante desafiador. A gente já percebe aqui nesse candlestick, no tempo gráfico de 4 horas, uma reação por parte dos compradores. Tecnicamente, é um momento muito importante até o fechamento desse candle, porque apresenta, né, até o momento, um volume comprador sobressaindo o volume vendedor do candlestick anterior. Então é fundamental, pessoal, que a gente permaneça próximo dessas condições até o fechamento à 1 da manhã, para que possamos ter aí, né, uma potencial reação por parte dos compradores. Então vai depender muito, né, do que acontecer no fechamento desse candlestick. A gente tem mais 1 hora aí e 17 minutos aproximadamente até o fechamento, né? A gente precisa torcer, né, aguardar o fechamento desse candlestick e, evidentemente, mantendo-se próximo a essa formação e o volume comprador, inclusive aumentando, né, seria válido aí uma eventual retração por parte dos compradores, né, uma reação em vista, né, pessoal, do que foi, né, os últimos dias aí, basicamente, né, as últimas semanas, o mercado é totalmente descendente, né, desde a sua chegada, né, na renovação do topo histórico. Então a gente tem um cenário ainda bastante difícil, né, em vista, inclusive, da possibilidade de recessão nos Estados Unidos. Isso mexe bastante com os mercados de renda variável, inclusive o mercado cripto. As altcoins sofrendo bastante. A gente esperava um pouco mais de desempenho, né, em vista do halving, né, e inclusive com a eleição de Donald Trump, um cenário favorável ao mercado, mas de fato vem devendo bastante, né, inclusive pessoas que adentraram aí no time errado, né, estão basicamente no negativo. Para quem fez aí a carteira já no final de 2023, início de 24, ainda se mantém estável, né, com eventuais lucros, mas é óbvio que a gente queria muito mais, mas, né, nem tudo é como a gente quer, né? Obviamente, analisando no longo prazo, temos virtudes, né? Temos aí boas expectativas, evidentemente, né? Seguimos o planejamento e seguramos aí bons projetos para quem sabe em um futuro próximo tenhamos, né, resultados positivos. Então, pessoal, basicamente é isso. A gente vai manter essa mesma estrutura, os níveis que estão detalhados aqui no gráfico. Vamos aguardar o fechamento desse candlestick. Concretizando o eventual fechamento, prevalecer no volume de compra, de preferência, pessoal, um martelo, né, que é um candlestick com padrão de força, a gente poderá ter aí, né, os compradores reagindo, buscando níveis superiores de preço. Evidentemente, né, não concretizando esse nosso desejo, né, evidentemente voltando aí o preço, fechando novamente um candlestick com prevalência de volume vendedor, poderemos buscar aí novamente níveis inferiores e usaremos a proximidade dessas regiões como o nosso suporte secundário, aqui na proximidade dos 74,5, né, até mesmo os 73,5. Então a gente usa essas duas regiões aqui como nosso suporte secundário, lembrando que esse suporte diagonal faz alusão à ascendência, pessoal, desses fundos que foi criado aqui, ó, lá em agosto. A gente tem uma ascendência dos fundos, evidentemente, a gente fará também a utilização como referência. Tecnicamente, né, o suporte secundário ele faz
mais sentido em vista dessa região. Então percebe-se quantas vezes o mercado veio na proximidade dessa região, né, acontecendo retrações e posteriormente, né, o rompimento. Então a gente poderá ter aí os compradores querendo manter o nível de preço acima dessa região, próxima aí do 74. Acabei até atualizando aqui para ficar bem rente a esses dois topos paralelos e mais a alusão desses fundos ascendentes. Então, vamos ver como é que os compradores irão reagir no fechamento desse candlestick agora, no tempo gráfico de 4 horas. É fundamental aguardar para, de fato, termos essa confirmação, né, a possibilidade aí dos compradores tentarem uma reação, né, uma movimentação em blocos, ou se teremos aí os vendedores novamente atuando, buscando aí a proximidade do nosso suporte secundário. Então, basicamente é isso. O cenário é esse. Esses são os níveis de preço. Essa é a estrutura que iremos utilizar para o momento. E finalizando a análise de hoje, rapidamente no livro de ofertas, a gente analisando os lotes dispersos no livro, percebemos acumulação, pessoal, na região dos 76 ao 75. Basicamente, na proximidade, evidentemente, aqui da nossa marcação. E antes, não temos aí acumulação de lotes, ou seja, já é um ponto, né, a ser observado. Na região dos 74 também, pessoal, temos aí bastante lotes posicionados, ou seja, acaba reforçando aqui toda essa região, né, dos 76 ao 74, né, a acumulação de lotes aí por parte dos compradores, evidentemente, né, reforçando aqui a proximidade da área na qual estamos utilizando aí como suporte secundário. Então é isso, pelo lado dos vendedores, sem acumulação de lotes, para compartilhamento com vocês, bastante diluído aos níveis de preço que estão sendo compartilhados no presente momento. E é isso, pessoal, vamos acompanhar, hein? Ver o fechamento desse candlestick atual, né, no tempo gráfico de 4 horas, e caso haja confirmação aí da prevalência de volume comprador, a possibilidade de uma eventual reação dos compradores em vista, né, do que já foi aí esse movimento descendente por parte dos vendedores. Então é isso, a gente retorna amanhã com uma nova análise. Vamos ver como é que o preço irá se desempenhar nesse espaço de tempo. E é isso. Eu agradeço aí sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, uma boa semana, um grande abraço e até amanhã.